você vai ouvir neste podcast. Quando você falou que eu ia perder o emprego porque uma máquina ia explicar a Bíblia melhor que eu fiquei com medo, mas... As ferramentas, elas trazem uma tentação muito grande para a igreja, liderança e pastores, que é a ideia de você ter alcance. Então você tem métricas, você tem quantidades, e aí a gente fica muito perigosamente próximo de colocar relevância e colocar a importância das coisas nas métricas, na quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas, impactadas, e não nos relacionamentos que deveriam estar sendo priorizados. O primeiro paradigma que está sendo quebrado e agora foi de vez é o paradigma do home office. Será que é possível você manter performance, cada um trabalhando da sua casa? De volta mais uma vez de novo again, podcast Glocal, a sua companhia de toda terça-feira, agora em quarentena. Pois é, a gente trouxe um time de especialistas em coisa nenhuma, em mobilidade, em ficar em casa, em botar pantufa e pedir comida por iFood. A gente trouxe esse time de especialista e pois é, a gente vai conversar sobre como nós sobrevivemos essa pandemia e como podemos sobreviver durante e depois. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor e idealizador desse podcast e a minha pergunta que eu vou fazer durante o programa é como ser igreja, ter comunhão, não podendo ter aglomerações. É isso que eu quero ouvir do Aníbal. Fala galera, boa noite, bom dia, prazer aí estar a primeira vez aqui com vocês. Eu sou Aníbal, trabalho na iChurch. Além disso, eu também tenho um trabalho missionário chamado Plug. E a gente vai estar conversando sobre isso. E a pergunta que eu quero saber é se o coronavírus ele veio pro bem ou pro mal nesse mundo de tecnologia aí. O que vocês acham? E eu queria saber do Tadashi também isso. Bom, meu nome é Fábio Tadashi, eu sou sócio de uma consultoria de marketing e venda que chama V2V. A minha pergunta, acho que para todo mundo, é que tipo de mudanças a gente acha que vão acontecer agora quando a gente voltar dessa parada forçada que a gente teve da quarentena? Que tipo de sociedade, que tipo de gente a gente vai se tornar depois de tudo isso? Fala pessoal, aqui é o Bruno, boa noite para todo mundo. Eu sou formado em engenharia, hoje trabalho no iFood, sou responsável por inteligência artificial e inovação no iFood. Estou muito feliz de poder estar falando aqui com vocês. A minha pergunta é para o Marcos, né? Eu vou querer saber dele se a igreja verdadeiramente poderá sofrer uma transformação digital. Aliás, seu Bruno, você fez essa pergunta há uns 2 anos atrás e foi profético, hein? Você falou, ou vocês mudam ou vou mudar com vocês. Isso tudo que essa turma perguntou, a gente vai responder depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Bom, gente, olha, já que o Bruno começou com essa provocação, eu acho que seria interessante talvez a gente começar com o tema igreja, porque eu quero começar com um papo que eu tive com o Bruno, talvez uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, um pouco mais, que o Bruno sentou comigo e perguntou quando a gente ia fazer uma transmissão de culto para a internet e não uma transmissão de culto do culto. Me explica melhor, lembra que esse papo, Bruno? Lembro, claro. Acho que lembrando um pouquinho daquele almoço, né? Acho que foi interessante. Estava contando um pouquinho da história dessa questão digital, dessa transformação que o mundo vive para o Marcos. E eu voltei lá em 2011, 2012, né, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, né, dentro da Canui.
e onde as pessoas elas simplesmente achavam que era impossível ou não fazia sentido nenhum vender um tênis ou um calçado, uma roupa pela internet. Como que você vai comprar algo sem experimentar? Como que você vai saber se vai ficar bom? Como vai chegar? Eu tinha muitas dúvidas na época. E aí a gente olha 10 anos depois, e a pergunta muda, Será que eu posso ir hoje no shopping center comprar um tênis? Não, pelo contrário, acho que hoje em dia só dá para comprar pela internet, E acho que isso ficou bem comum. E assim a gente vai vendo, o varejo foi transformado dessa maneira e todas as indústrias vêm se transformando. A igreja, obviamente, não é uma indústria, mas é algo que também está aí, E a pergunta é como que a gente consegue fazer da igreja algo que tem o mesmo alcance que tem a internet, um alcance que vai na casa de todo mundo, na mão de todo mundo, mas feito para a internet, e não algo que é um puxadinho do modelo tradicional. Eu lembro até, Bruno, que eu cheguei e falei, não, mas nem tudo vai para a internet, A gente tem os clubes aí que não foram para a internet. Quando a gente vai para um clube, para piscina, para jogar tênis ou alguma coisa assim, não foi para a internet. Aí você falou, a rede social é um clube. Então também foi a primeira coisa que foi para a internet, E aí eu me pergunto, caramba, como é que a gente vai ser igreja usando a internet? E aí eu vou pro Aníbal perguntar isso. Ele que trabalha numa empresa que cuida da igreja na internet. A maioria dos pastores... Sim. Dos pastores, Aníbal, geralmente quando procura vocês, é mais para transmissão de culto, Eles pensam que é mais um portal para facilitar, baixar um aplicativo para alguém assistir que não pode ir para a igreja e por algum motivo e vai assistir. Seria isso ou não? Eu tô errado? Tem o pré-coronavírus e o pós-coronavírus. O pré-coronavírus era isso aí, Tinha o pastor que procurava a gente e ele tinha realmente a intenção de entender esse mundo digital, de entender como que ele podia levar a igreja dele para a internet e como que ele podia estruturar a igreja dele, O legal da InChurch é que ele tem várias, fazendo a propaganda mesmo, bem na cara de pau, ele tem várias plataformas de gestão de notificação, ele é um aplicativo integrado com o site, integrado com totem, com maquininha de cartão de crédito, enfim. Esse era o pré, A gente vendia para os pastores uma integração, no culto, a pessoa vai receber uma notificação de seja bem-vinda, ela vai receber um lembrete do aniversário dela, vai ter uma interação com o pastor, quando marcar um aconselhamento, vai ter um lembrete, tudo integrado no celular, e aí ela vai receber um lembrete também de que o culto começou, e aí ela vai realmente cair na internet. Então ela está lá nas redes sociais. Eu sempre falo que a internet está invadindo as igrejas, já invadiu as igrejas, As pessoas estão lá assistindo o culto e estão no Facebook, no Instagram, às vezes nem prestando atenção na palavra do pastor. Isso era o pré-coronavírus. E o que aconteceu agora no pós foi a loucura, Hoje, a InChurch, quando começou as quarentenas das igrejas, a gente tinha em média de ligação por dia, cada vendedor, a gente tem uma equipe de 5 vendedores, eles tinham em média por dia de 6 a 7 ligações, que foram multiplicadas para 10 a 15, e eles tiveram que fazer plantão de sábado. Então, realmente, ficou uma loucura, porque os pastores entenderam que eles têm que estar na internet. Desde 2012 que eu estou falando para a gente ir para a internet, que é um local que a gente precisa evangelizar, é um local que a gente precisa estar presente, é um país que precisa ser evangelizado. E desde 2012 que Deus está falando para as pessoas que é um local que tem que estar presente, porque senão ele vai invadir a igreja, Como invadiu. E hoje em dia os pastores estão desesperados, está todo mundo vindo atrás e quer transmitir, como que eu faço? E o dízimo não é mais importante, mas como que a igreja fica aberta sem dízimo, Como o pastor vai sustentar o ministério, o salário? Eu queria chamar o Tadashi para conversa, porque tem um texto que o Ziel postou e é interessante demais, não lembro o autor do texto, mas ele fala assim que
a gente tá os pastores estão muito focados na melhora da transmissão, mas essa quarentena está revelando tanto que os pastores não prepararam os seus membros para serem igreja em casas, né? Eles estarem preparados para lerem a Bíblia, serem pastores de outras pessoas em pequenos grupos e serem dependentes desse ajuntamento de mega churches, né? Esse é o problema da mega church, ela fica dependendo em cima de uma pessoa. O que você acha, Tadashi? Cara, pra mim é muito interessante ver essa conversa, porque eu lembro que tinha uma preocupação grande, uma conversa disso quando eu era adolescente na igreja. Isso já era uma preocupação de alguns grupos de falar na época de discipulado, falar na época de você criar de alguma forma dentro da igreja uma relação que permitisse as pessoas formarem as outras e caminhar assim. Eu cresci com uma cobrança em cima disso, fui mentoreado e discipulado por muita gente e tive o privilégio de caminhar com cristãos mais maduros e que fizeram com que a minha relação com a igreja ela tivesse acho que essa combinação entre o coletivo da celebração do domingo com uma caminhada do dia a dia, né? Eu acho que isso me fez sobreviver durante períodos muito complicados. E eu acho que agora que a gente está vivendo, e agora que eu digo não é por causa do coronavírus, mas agora que a gente está vivendo uma época em que você tem uma pulverização muito maior de alternativas, de possibilidades de você ir atrás de pregações ou de outros grupos, você começou a ter esses vínculos de relação pessoal e de crescimento mútuo, tornando muito mais difusos, principalmente em igrejas maiores e em cidades maiores. É muito mais fácil você se tornar anônimo, é muito mais fácil você não ter que prestar contas para ninguém. E aí essa reflexão, acho que o Zé traz, ela tá um pouco nesse contexto, né? Então, a impressão que eu tenho, e aí eu não posso falar, eu não me sinto à vontade de falar de todo mundo, mas se eu tivesse que ter uma hipótese, é que, em vez dos pastores, as lideranças, elas pensarem em se antecipar a esse tipo de dificuldade e problema, eles meio que aceitaram isso como um fato da vida, preferiram focar muito mais a energia na experiência do domingo, na experiência da cenografia, um pouco das coisas assim que estão muito mais ligadas a uma experiência de calafrio no domingo e não necessariamente de uma caminhada de relacionamento pessoal. Então, eu acho que agora a gente está numa encruzilhada que vai revelar de fato quais são as igrejas que vão conseguir sobreviver porque elas tiveram a preocupação de cultivar relações verdadeiras, daquelas que fizeram uma aposta numa experiência coletiva e que agora ela vai estar em xeque. Eu lembro que no primeiro domingo que a gente teve a quarentena, a gente fez o que todas as igrejas estavam fazendo, né, lá na comunidade da vila. A gente foi para a igreja, lá tem os melhores equipamentos, a mesa de som, botou aquele equipe de louvor, fez o louvor, fez um culto normal, transmitido, né? E até lembrei o que o Bruno tinha falado comigo, eu falei, cara, não faz sentido a gente se reunir na igreja, primeiro que é perigoso para o grupo que está indo para lá, segundo que não é isso que a gente quer transmitir, porque as grandes televisões, eles gastam muito dinheiro para fazer um cenário de casa, né? A gente vê aquele programa lá, sábado, é de casa, né? Eles querem fingir que estão numa casa. E aí a gente vai e transmite, querendo fazer uma coisa de um culto nas casas, mas transmitindo de uma igreja super vazia, com aquele... Daí a gente fica vendo as fotos no Instagram, aquelas mega igrejas, tudo vazia e o pastor lá na frente pregando, né? Então já do segundo e do terceiro a gente começou a fazer o Paulo com o violão dele, fazendo o louvor da casa dele e eu pregando. E foi interessante porque dá duas mensagens, pelo menos para nós fazia muito mais sentido. Dá a mensagem de que estamos em casa, junto com você, a nossa casa e a sua casa, então é um ambiente caseiro, né, ou de intimidade. E a segunda é que nós estamos cumprindo as exigências dos médicos que pediram para ficar em casa. Mas antes de entrar no Covid, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno também, de pré-Covid, né? Eu lembro que o Bruno foi para a China estudar, num congresso, alguma coisa assim, estudar inteligência artificial. E ele voltou impressionado.
A minha pergunta é, a sua experiência estudando inteligência artificial e outras coisas, o que você acha que nesses últimos 5 anos ou 3 anos a gente desenvolveu que talvez a gente nem se deu conta ou está se dando conta, o que foi tão importante para a gente estar salvando a gente agora ou está salvando muitas empresas agora, nesse momento que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos aqui, Bruno? Eu acho que nem é tanto na área de inteligência artificial. Eu acho que é assim, muito mais. O que a gente fez nos últimos 5 anos foi quebrar paradigmas, né? Acho que isso é o primeiro paradigma que está sendo quebrado e agora foi de vez, é o paradigma do home office, né? Será que é possível você manter performance e continuar fazendo o teu time performar, mesmo cada um trabalhando da sua casa? E eu acho que o que avançou muito foi tecnologia, né? Isso de fato avançou. Se eu volto 5 anos atrás, volto na minha posição lá da FIT, quando a gente tinha escritórios no Brasil, Chile, Colômbia e Argentina, fazer um call com os times remotos era algo bem difícil, era algo não funcionava bem, falhava, você não conseguia transmitir uma tela, enfim, isso mudou completamente. Hoje você tem uma conta no Google, usa o Hangouts, é maravilhoso, todo mundo consegue ter uma experiência fantástica. E eu acho que isso quebrou um paradigma enorme e a gente está sendo forçado a experimentar isso agora, né? E no meu caso aqui, que já estou um pouco mais acostumado com isso, mas agora 100%, enfim, tem funcionado muito, muito bem, né? Então, em termos de tecnologia, eu acho que a gente avançou bastante. Acho que também, em termos de inteligência artificial, agora com reconhecimento de imagem, com outras coisas que vêm, essas tecnologias vão ficar ainda melhores, né? Essas experiências vão ficar ainda melhores. Então, eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande nesses sistemas de conferência, tudo, para poder permitir esse tipo de conexão. Até na igreja agora, nas últimas 2 semanas, a gente fez aí alguns encontros com a turma da igreja, louvor, enfim, online, etc. E você vê que, já funciona, já dá para fazer, né? Já dá para ter uma experiência legal ali. Eu acho que isso vai ficar ainda melhor nos próximos... Acho que no próximo ano, com certeza. Não tem como isso não virar o foco total agora. A minha esposa trabalha num banco grande e ela trabalha com empresas, né, multinacionais. E o banco ainda não conseguiu fazer esse tipo de officers serem home office. E é interessante por várias questões. Uma delas são os segredos e números que precisam estar no banco. E interessante que eles tiveram que mandar os seus funcionários para casa e eles tentaram comprar, sei lá, algumas centenas de laptop e não tinha para vender, né? Então, na verdade, eles estão trabalhando com celular. E deve ter um montão de empresa que foi pega de surpresa. E aí eu queria ver com o Tadashi. Tadashi, o que você acha que vai ser os desafios agora para trabalhar como home office? Se é que vão aceitar mais, as empresas vão, porque seria uma ótima solução para São Paulo, que é a cidade que a gente vive, né? Mas talvez não seja nem essa coisa de São Paulo. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma época em que acho que a tecnologia ela já começou a tornar algumas coisas viáveis de qualquer maneira, né? Mas o que eu tô achando engraçado é justamente o seguinte: tem uma piada que está circulando no LinkedIn e tal, de que eu acho que o que está acontecendo agora com a quarentena acelerou muito mais a transformação digital de todas as empresas do que qualquer outra mudança que aconteceu nos últimos 5, 10 anos, né? Então, no final das contas, na prática, o que está acontecendo é que você teve um evento externo, uma externalidade, fazendo com que todas as empresas acelerassem o movimento que elas estavam tentando adiar o máximo possível por uma série de razões, ou por política, ou por o que fosse.
né? Então, num certo sentido, agora tá sendo todo mundo muito forçado a aceitar esse tipo de coisa. E o que é interessante é que a maior parte das empresas que costumavam ser muito relutante, né? Tem um cliente que a gente estava atendendo que estava falando, olha, a gente não gostava da ideia de home office porque um dos fundadores acreditava que a pessoa tem que estar com a bunda na cadeira, eu tenho que ver que ela está trabalhando para eu acreditar que no desempenho, eu não gosto muito dessa coisa do virtual, e agora eu estou sendo obrigado a adaptar todos os meus processos às pressas para funcionar desse jeito. Então, isso está fazendo com que, numa escala maior, todo mundo que era relutante passe a achar que a norma social, usando um termo da psicologia social, assim, a norma social passou a ser que trabalhar no home office é normal. E aí, com isso, todo mundo que estava relutante estava ficando para trás, agora tem um bom motivo para começar a acelerar a disponibilização desse tipo de ferramenta. Eu acho que isso é um sinal de mudança e que está fazendo com que, inclusive, quem era relutante nesse tipo de coisa na igreja, no ambiente, também passe a considerar isso uma coisa normal. Eu tenho minha sogra tem 84 anos, ela viveu a vida toda frequentando a igreja normalmente, e ela tá começando a participar de lives por falta de opção. E eu acho que isso tende a se tornar uma coisa em todos os domínios, não só em empresas grandes, médias e pequenas, mas até microempreendedores estão tendo que se adaptar para sobreviver agora. Então eu não acho que a gente vai sair diferente de tudo isso que está acontecendo. É engraçado, o César, que deveria estar nesse podcast também, ele fala que o coronavírus não vai só ser perigoso ou eliminar a maioria de quem tem doenças crônicas, mas vai eliminar as empresas que estão com problemas crônicos. Então, assim, quem não se preparou direito não passa por esse teste, né? É interessante que é um crivo aqui. E talvez com as igrejas também. As igrejas que contaram muito com aquele processinho ou com aquele rito certinho, onde você mesmo falou, Aníbal, contando muito com a iluminação, o ambiente emocional, a arrecadação através de um apelo muito intenso, pessoal. Por exemplo, a nossa comunidade, eu estava fazendo uma live com o Zé Bruno, da Casa da Rocha, e ele, quando viu que a nossa igreja não fazia arrecadação durante os cultos, abriu alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele acendeu uma luz nele e ele falou, cara, esse é o caminho. E para nós, a gente deixou de arrecadar bem mais por causa dessa atitude que a gente fez em prol aos visitantes, né? Quem vem não se sentir constrangido, não tem nada de errado fazer arrecadação durante o culto. A gente optou por isso e todo o grupo de igreja presbiteriana ao nosso redor também fez isso. Mas, quando ele decidiu fazer isso, a gente nem pensava que agora, em épocas de coronavírus, para nós afeta muito menos, porque a gente nunca fez jeito de manipular ou qualquer outro método de arrecadação durante o culto. Então, para nós, de certa forma, é lógico que a gente vai sentir e vai arrecadar menos. Aliás, todo mundo vai, isso é um problema que o mundo vai enfrentar, mas não é uma preocupação maior que a gente está enfrentando. E as preocupações das igrejas. Os pastores ligam, tanto que a gente teve que... A demanda não tem como a gente integrar tanto aplicativo, tanto site em menos de uma semana. Os pastores ligam desesperados atrás da gente. Então a gente conseguiu criar um contrato, né, onde o pastor fechando com a gente entrega o link de transmissão, que ele pode ser multiplicado aí para várias redes sociais, e o que ele chama de web app, que é uma página onde gera um QR Code, um link, e aí a pessoa vai fazer a doação ali, através do cartão de crédito, recorrente, boleto, enfim. Aí os pastores começaram a se sentir mais aliviados. Mas é triste, né? Você perceber que é factível, mas o principal fica realmente dependente da questão financeira, né? A questão de transmissão é importante, mas o principal tanto que eu tive um pastor que me ligou, Aníbal, você não vai conseguir o link, Aníbal? Eu falei, não, pastor, você fechou o contrato comigo ontem era sábado, a gente precisa de documentação, não tem como, não, tudo bem, eu entendi, tá bom. E eu entendo o tanto de funcionários que tem uma igreja e é difícil. Agora, Tadashi,
Você que trabalha com consultoria de vendedores, né? Isso lá na V2V, e também trabalha com consultoria de empresas e ONGs na aceleradora Glocal. Como é que você vê agora nesse momento que a gente vai entrar numa recessão? O Brasil vai entrar em recessão, o mundo vai entrar em recessão. Quais são os principais problemas que você está vendo nas empresas, nas instituições, nas organizações? E como você está começando os seus aconselhamentos, as suas consultorias? No meu caso, a transição para fazer tudo que a gente costuma fazer virtualmente é uma transição que para a gente foi mais suave, porque a gente já vinha experimentando, testando vários modelos, né? Eu, Vergani, que é meu sócio, a gente já vinha testando vários modelos online. Então a gente tem atendido clientes fora do Brasil, inclusive, com o uso de tecnologia. Então a gente testou as ferramentas e foi tranquilo, né? Então, para nós, o impacto foi menor. Mas para a maior parte das empresas, eu acho que agora eles estão sendo obrigados a resolver tudo isso muito às pressas. E aí, quando a gente olha para o impacto principal, eu acho que tem algumas camadas de análise que a gente poderia pensar, né? Uma questão mais óbvia é como é que você pega e coloca os processos que você tem que rodam dentro da sua empresa para funcionar quando as pessoas elas não podem estar fisicamente presentes, né? Então essa coisa que você comentou de ter que conseguir um notebook, conseguir as ferramentas online, colocar um setup de uma VPN ou qualquer coisa do tipo para proteger o tráfego de informações, agora, para você fazer isso na pressa, vai ser muito, muito difícil. Isso eu estou falando de empresas assim, de porte maior. Quando a gente vai falar de pequenos e médios negócios, assim, a gente já está num nível de desespero muito, muito maior. Então, acho que tem questões de ordem prática. Como é que eu consigo continuar atendendo os clientes que eu tenho, sendo que eu vou ter que fazer uma transformação digital às pressas? Eu prevejo que a maior parte das empresas que não fez uma transição, não pensou nesse tipo de contingência, vai sofrer muito e está correndo um sério risco de parar. Opa, eu queria só complementar o que o Tadashi está falando aqui, com uma perspectiva um pouco de quem adota isso já no dia a dia, né? Então, eu acho que tem uma primeira fase que é todo mundo sai correndo atrás de tecnologia, ferramenta, dá notebook, enfim, bota tudo isso na mão das pessoas e coloca as pessoas em casa para trabalhar, né? Acho que lá no iFood a gente já tem tudo isso, né? Assim, as pessoas já têm o laptop, elas já trabalham de casa, isso já era parte do dia a dia, né? Então, quando a gente colocou 100% das pessoas trabalhando em casa, esse problema estava resolvido. E a gente viu que, tá voando, né? A gente tá conseguindo fazer tudo sem perder nada. Mas aí surge um quarto efeito que eu acho que é o mais interessante de todos, que é empatia, né? Você começa a ver que a nossa dificuldade agora é como manter as pessoas, né? Como manter as pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis. E não, acho que não só pelo fato de estarem trabalhando em casa, né? A gente está sendo forçado pelo coronavírus. Então, o que a gente tem trabalhado muito, muito é como a gente consegue fazer esse trabalho remoto e essa falta de interação social, né? O tete a tete ali, o dia a dia e a comunicação na frente das pessoas, mas de forma virtual, sem perder a empatia. E eu acho que isso é algo que todo mundo vai passar agora, porque é um desafio grande e eu tô me surpreendendo com algumas coisas, né? Acho que a gente está ainda ouvindo um pouquinho os discursos, você vê que tem bastante paradigma para ser quebrado, mas na última semana a gente fez uma reunião com 150 pessoas ao mesmo tempo. E aí você começa a ver assim, olha, vamos fazer uma reunião, a gente fala aqui, tem vídeo, né? Todo mundo se vê, liga o vídeo e ao mesmo tempo a gente tem um chat, né? No caso a gente usa o Slack e a gente vai postando as coisas, vai postando as perguntas, vai se abrindo, enfim, e foi super interessante ver como que as pessoas às vezes não falam, né? Às vezes ela tá na igreja e ela não fala, ela não se comunica, mas digitalmente, teclando por WhatsApp ou por Slack, ela começa a falar, ela começa a se abrir
Então foi uma das reuniões mais brilhantes que a gente teve, foi remoto, porque todo mundo se abriu, as pessoas falaram que elas estavam sentindo, umas foram ajudando as outras. Acho que foi uma experiência super legal e eu acho que é algo que vai ficar aí, né? Como que a gente trabalha a empatia remotamente. Essa experiência eu tive o ano passado, 2 anos que eu trabalhei lá com o Yes Easy, a Christian Vision, e ele é um aplicativo de evangelismo, né? E existe o chat, né? Com a galera da própria Yes Easy respondendo questões. E desde que ele foi criado, sempre foi identificada essa questão que as empresas estão descobrindo agora, que as igrejas deveriam ter percebido, né? Que é as pessoas atrás de um celular, atrás de um computador, elas se abrem, elas contam tudo, elas se revelam, Então, assim, a gente recebia as notícias, pedidos de orações ou então confissões de pecados absurdos, assim, através do aplicativo. É um novo mundo psicológico aí para os psicólogos analisarem. Tenho 2 amigos que trabalham na Microsoft e minha esposa trabalha numa representante da Microsoft. Eu percebo a necessidade que eles têm, tanto que eles marcam happy hours. Não sei se a empresa de vocês já teve, mas teve os happy hours, que cada um pega a sua cerveja, marca um horário e todo mundo vai para frente do computador, no chat, vai ficar bebendo cerveja. Eu tive essa experiência ontem. E eu tive uma experiência. É interessante, como igreja, eu ainda não consegui viver essa empatia online, assim. Tirando em pequenos grupos, eu tô falando como aquela reunião maior, né? É um pouco mais complicado. Talvez nas lives eu consigo mais. Eu tô fazendo lives todos os dias, então existe uma coisa mais de ler um comentário, bater um papo. Agora, eu nunca fui de usar o FaceTime, né? Que tem ali no WhatsApp ou no iOS, né? E eu me peguei tomando café com meus pais umas 3 vezes essa semana. Porque eu abro e boto ali no canto, eles estão tomando café em Arujá e eu tô na minha cidade e a gente tá tomando junto. Então é interessante esse negócio da empatia, que é um próximo passo, né? Porque quando você tem o home office, a primeira coisa é a desconfiança, né? Assim como era dos cultos. Eu lembro que tinha os pastores que não queriam transmitir culto, que eles falavam, ninguém vai vir pro culto, porque se a gente transmitir, eles vão querer ficar em casa. Como se fosse a mesma coisa, né? Assim. Eu posso citar o Ziel, que foi essa frase é do Ziel. Eu vi ele falando várias vezes isso pra mim. Um dia, se ele escutar, eu posso mandar esse áudio pra ele. Mas que é um absurdo, depois a gente vai vendo, que não é essa a lógica. Se eu ver, eu não vou. Aliás, se é assim a tua igreja, se você vê e ele não vai, quer dizer que a tua igreja tá faltando alguma coisa, só tem conteúdo, né? Porque aí falta outros tipos de... Deixa eu comentar uma coisa, que acho que esse ponto do Bruno, isso que a gente está discutindo, e aí eu tenho um pezinho na psicologia social para entender, mas assim, eu acho que isso é o pulo do gato. Acho que a grande questão, o grande aprendizado que a gente tem para tudo que está acontecendo hoje é como é que você faz a gestão de uma equipe, sendo que você não vê ela o tempo todo. Como é que eu faço com que as pessoas colaborem? Será que o jeito de gerenciar é o mesmo, online e offline? Será que o jeito de conduzir uma reunião é o mesmo? Será que o jeito de conduzir um culto? Né? E como é que eu crio essas conexões? Porque assim, as pessoas, quando elas conectam numa live ou quando elas conectam num culto qualquer, assim, eles poderiam ver só o vídeo depois. A ideia de eu estar online ao mesmo tempo, vendo o rosto e vendo as reações, me passa um pouco dessa ideia justamente de que as pessoas elas estão sedentas por essa conexão pessoal. E aí, o grande perigo que a gente tem, o grande risco é você acreditar que o jeito que você estava fazendo as coisas, gerenciar a equipe, tocar um culto, ele é o mesmo, eu só estou transferindo o meio, quando na verdade as regras desse novo meio eles são completamente diferentes. E aí entra em questão a capacidade de aprendizado, de adaptação que todo mundo tem, né, nesse novo meio, né? Porque o introvertido ele prefere estar atrás de um celular, como o Aníbal estava falando, porque ele se sente mais seguro para talvez se expressar, mas isso também traz uma série de outras coisas para quem é extrovertido, que sente falta de encontrar com alguém, né? De ter o toque. Eu não consigo mais ser tão prolixo e fazer as coisas tão longas numa reunião ou num culto, quando eu tenho que fazer isso, ele cabe em 1 hora, né? Então a gente tem toda essa sensibilidade que é um grande aprendizado para todo mundo.
E é aquele negócio, né, que o pessoal brinca, né, que tem até em camiseta. Até que, enfim, reuniões que seriam longas vão ser resolvidas por e-mail, né? Graças a Deus. Agora chegou a hora disso acontecer, né? E vai acontecer. Coisas que poderiam ser resolvidas com o e-mail, agora não dá para ser mais em reunião, né? Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade pro Bruno. Bruno, as empresas de internet, a própria Rede Globo baixou o seu conteúdo de 4K e Full HD para normal em 720, eu não sei como é que é mais ou menos, mas para menos, porque as empresas de internet não estão dando conta. E aí, outras coisas, a própria Netflix tá com problema, o Instagram esses dias deu problema também, tanto de transmissão de live que tem. Vocês tiveram algum problema no iFood? Fico imaginando que deve, porque assim, tá muita gente pedindo mais comida do que normal. Vocês tiveram alguma sobrecarga? Tiveram que tomar algumas providências correndo nessa quarentena? A gente tomou várias providências, acho que não nesse sentido que você fala, né? Eu acho que quem tá sofrendo mais são empresas de streaming, né? Porque são conteúdos mais pesados e depende muito da banda que as pessoas têm em casa, né? Agora, no iFood, o aplicativo é leve, ele é simples, a interação é rápida, então ela consome pouca banda, a gente não teve nenhum problema quanto a isso, né? Acho que as modificações que a gente fez agora no aplicativo são muito mais para colaborar com o movimento, né? Então, a entrega sem contato, né? A gente teve que fazer uma mudança para você poder escolher uma entrega sem contato, onde o entregador chega, deixa a comida na porta da sua casa e vai embora, né? Então, mais nesse quesito, mas não em termos de velocidade de banda, a gente não teve nenhum problema quanto a isso. Agora, uma pergunta aqui para vocês aqui, para a gente fazer um exercício de futurologia, né? O exercício profético. Daí começa quem quiser. O que vocês acham que a gente pode fazer para evitar... Vamos supor que daqui a 3 ou 5 anos fosse ter um outro movimento desse. Dizem que movimentos igual coronavírus vão acontecer a cada 5 ou 10 anos, que vai acontecer às vezes mais grave, às vezes menos grave, como o H1N1 e outros que a gente já teve. Esse está vindo de uma forma que, porque a gente não se preparou com respiradores, vai ter que parar o mundo. Isso é um mero detalhe, né? Mas, assim, o que vocês acham que a gente deveria investir, não na área da saúde, porque a gente não é médico, mas na área da tecnologia para a economia ou para a igreja, que é o Aníbal, ou tecnologia também, que o Aníbal tá? Os pastores estão até brincando com a gente, né? Porque eles estão vindo procurar em church e eles falaram, isso aí não é invenção de vocês não, galera da InChurch, porque eles estão todos desesperados, né? E buscando a gente. Eu falo, olha, pastor, se for para culpar alguém, posso culpar o Aníbal, porque em 2012 temos um chamado específico para trabalhar com internet e com tecnologia e missões. Então pode culpar a mim mesmo, porque é uma piada, né, que a gente acaba fazendo, mas que não deixa de ser real. Eu faço um paralelo de que, da mesma forma que os refugiados saíram do campo de guerra, né, eles saem lá da Síria, né, do Sudão, né, porque cada vez mais os missionários não conseguiram chegar lá para trazer a paz de Deus para aquele lugar. E a mesma coisa eu falo da internet. A internet precisa ser popularizada com conteúdo bom, né? Uma frase que eu sempre falo é que a internet é um mar de coisas ruins, de pornografia, de fake news, de baixarias, de fofocas, enfim, de tudo que é ruim, com uma ilha pequena de informação boa, né? E que se a gente não crescer essa ilha, ela vai ser inundada, e é o que estava acontecendo. As igrejas estavam focando no presencial, no emocional, e é o que o texto do Ziel fala, que o Tadashi estava falando, que agora ela precisa focar no dia a dia, né? E ela precisa se preparar, né, para o relacional online, né?
não só no offline. E eu acredito que as igrejas têm que se preparar, têm que estar presentes nas redes sociais, tem que haver ministérios para isso. Ministérios estão surgindo desde então, né? Ô Aníbal, você fala muito sobre umas novas ferramentas de espalhar boas notícias. É uma que você fala que eu acho bem legal, que pouca gente conhece, talvez todo mundo aqui desse podcast conhece, mas a turma de casa eu não sei se conhece, que é aquela de voluntário de compartilhar, né? O Multiplier é uma ferramenta bem legal para as igrejas nesse momento, porque hoje em dia antigamente o pastor, quando queria fazer uma propaganda da igreja dele, né, ele pegava durante o culto, fazia uma livezinha ali pelo Facebook dele ou pelo YouTube, e aí as pessoas que seguiam o pastor ou o influenciador ou quem seja recebiam uma notificação. Marcos Botelho está fazendo uma live agora pelo seu Facebook. E isso era legal, né? Só que o pastor tinha que ficar segurando esse celular lá para filmar tudo e cortava a live no meio para poder ir chamando o pessoal para a live da igreja. Hoje em dia não, hoje a gente tem uma ferramenta que chama Multiplier, que ela conecta o sinal da igreja com o Facebook de pessoas físicas que aceitam esse convite. E no momento exato que a transmissão da igreja começa, ela automaticamente faz uma live para o Facebook ou o YouTube dos pastores, né? E aí notifica todos os seguidores, os amigos dos pastores ou dos influenciadores, quem seja, né? Ou de um membro qualquer. E a partir desse momento eu tenho o sinal da igreja sendo replicado dentro do meu Facebook, mas na verdade eu nem preciso estar na igreja, eu posso estar com o celular desligado, e isso cada vez mais vai se multiplicando, né? Quanto mais pessoas estão multiplicando o sinal, maior é o número de pessoas vendo essa transmissão. A gente teve um teste semana passada, foi a transmissão feita pelo celular, e 131 pessoas replicaram o celular. Na live da igreja tinha 1.500 pessoas, e no total eles atingiram 300 mil pessoas, né? 100 mil pessoas, tinha influenciador no meio, tinha pastor famoso, mas eles conseguiram atingir 300 mil pessoas numa live que foi replicada dessa forma. E esse é um número pequeno, né, que aconteceu semana passada. Tem os números maiores aí. Eu sei, mas é interessante. Então eu, como uma pessoa normal, eu empresto a minha rede social para alguém que eu confio, para a igreja, e falo assim, toda vez que a igreja for fazer uma live, ela vai aparecer automaticamente. Eu dei previamente ok, e aí vai aparecer também a live na minha conta pessoal para os meus amigos. Seria isso, né? É muito interessante. Isso, e uma responsabilidade muito grande da igreja, né? Do conteúdo da igreja. Uma das coisas que, assim, fazendo um contraponto em relação a esse tipo de coisa, eu acho que assim, o grande risco que a gente corre quando a gente começa a ter muito entusiasmo em relação à ferramenta, que a gente pode estar colocando a nossa energia e nossa atenção e nossa prioridade na coisa errada, né? Acho que o grande risco que a gente corre quando a gente pega e faz a discussão do entusiasmo em relação às ferramentas é que a ferramenta ela é um meio, ela não é o principal fator causador, né? E aí as ferramentas elas trazem uma tentação muito grande para a igreja, liderança e pastores, que é a ideia de você ter alcance. Então você tem métricas, você tem quantidades, e aí a gente fica muito perigosamente próximo de colocar relevância e colocar a importância das coisas nas métricas, na quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas e impactadas, e não nos relacionamentos que deveriam estar sendo priorizados, né? Principalmente porque quando você coloca alguma coisa assim que tem um alcance gigantesco, e essa ideia de ser influenciador, esse tipo de coisa, é que é como se você estivesse fazendo uma conexão com muita gente dentro de uma perspectiva de broadcast que você está transmitindo, mas a tua relação ela é muito tênue e é quase inexistente. E as pessoas elas se tornam só consumidores de conteúdo, né? E o grosso da coisa toda, a coisa que deveria estar muito no nosso coração, é fazer com que essa transmissão ela fosse só um reflexo de relacionamentos pessoais, de prestação de contas, de caminhada cristã junto, que existem no mundo físico, né? Então, assim, como uma porta de entrada, uma forma de você alcançar pessoas é legal, mas se você não tem isso redundando em relacionamentos de carne e osso, de você pegar
e conviver e frequentar a casa, isso vira uma armadilha e é um território que as igrejas deveriam ser muito cuidadosas. Eu acho que a gente tem tido esse cuidado de conversar a respeito disso nos cultos da vila, que me dá um alento, essa coisa de, poxa, se você precisasse passar a mão no telefone agora e pedir ajuda para alguém na vila, você tem essas 5 pessoas. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade e tá focando muito mais nisso, colocar a ferramenta como uma coisa secundária e não a principal razão. Sim. Eu queria pegar o gancho do Tadashi aqui, porque eu tô achando tudo muito interessante o que tá acontecendo, né? E, de novo, né, eu acho que não é só uma transmissão, né? Eu acho que o benefício de ser uma igreja digital, ela vai muito além, e é o mesmo benefício que todas as indústrias elas tiveram, né? Que acho que da mesma forma que o alcance ele é muito maior via a internet, também a possibilidade de você coletar dados de todo mundo que está do outro lado, ela é significativamente maior do que acontece hoje na própria igreja, né? Então, fazendo um paralelo com aquelas lojas de sapatos do shopping center, né, onde você tem um monte de gente que entrou, fez um monte de coisas na loja lá e foi embora, e você não sabe nada do que aconteceu. Quando isso vai para o online, você sabe absolutamente tudo o que aconteceu, quantas pessoas entraram, que sapatos que elas viram, quanto tempo elas ficaram na loja, etc. Então, eu vejo que se a gente consegue criar algo, né, eu acho que é inevitável que a igreja vai evoluir nesse lado também. E você consegue criar ferramentas onde você consegue coletar os dados de todo mundo e ter uma assertividade maior, né, não só no alcance, mas no indivíduo, né, o que aquele indivíduo está sentindo, e essa coleta ser rica, né, a precisão e a forma como os pastores vão poder trabalhar e a igreja mesmo, eu acho que isso potencializa o trabalho, né? Então é um pouco difícil de enxergar, mas eu acho que é muito viável a gente ter um efeito extremamente positivo com tudo isso. Hoje, obviamente, a gente não está preparado para isso, né? Mas imagina que as ferramentas evoluem e você consegue ter essa interatividade de uma maneira muito maior do que ela acontece hoje. A Plug, né, que é o meu primeiro chamado missionário, o lema dela é plugando pessoas através da tecnologia. Então, a tecnologia nunca vai ser o final, né? Sempre vai ser o meio, né? O objetivo sempre vai ser o alcance. E pegando a ideia do Bruno, né? O próprio Multiplier, ele tem um recurso o Facebook tem, né? A carinha, o sorriso, o joinha, o triste. Então você consegue analisar dentro da transmissão quantas a performance, né, desses sorrisos, né? Hoje, por exemplo, a pergunta do Botelho é para daqui 5 anos no próximo coronavírus. Então, a análise disso, né, combina totalmente com o que o Bruno está falando, ela se relaciona desde agora. E isso com certeza vai ser desenvolvido com a parte de inteligência artificial. Eu acho legal o que o Tadashi está trazendo, porque é muito importante. Estou considerando muito rico o nosso papo aqui, porque está todo mundo trazendo vários lados, né? Mas é importante isso, porque no final das contas, quanto mais dados a gente tem de quem a gente está alcançando, seja presencialmente ou online, tanto faz, assim, a priori, mas no final das contas vai ser uma pessoa lidando com a outra pessoa e o evangelho sendo a finalidade que vai curar as pessoas, né? Pelo menos quando a gente está falando de igreja. Então, não adianta a gente ter todos os dados. Esse cara aqui, ele acessou sites depressivos, é um grupo que entrou, não sei o quê. Se eu não levar o evangelho, de nada vai me adiantar ter todos os dados, né? Se o que eu prego é religiosidade, se o que eu não estou levando não é algo verdadeiro, não passa pelo fogo, usando uma metáfora bíblica, não vai passar no final das contas, né? Não chega lá no final. Então, um culto ruim presencial é um culto ruim online também.
ou um culto que não tem conteúdo de forma presencial não vai ter conteúdo bíblico ou cristológico ou cristocêntrico online também. Agora, Tadashi, e as suas previsões? Eu estou a fim de ouvir você um pouco sobre no que for que você quiser falar aí, o que a gente deveria trabalhar para a próxima crise, depois que a gente sair dessa, se a gente sair. Cara, a parte legal de você pegar e fazer previsão pro futuro é que daqui a 5 anos dificilmente alguém vai vir e cobrar e falar assim, poxa, você é um falso profeta. Parou, peraí. O problema você não tem noção do que é um podcast. Você acabou de mostrar que você não é muito ouvinte de podcast. A gente começou a gravar podcast em 2008. Meu amigo, o que eu recebo de e-mail 2008, 2009, do que eu falei lá pra agora, cara, há 12 anos atrás eu recebo críticas. Então, eu só tô te falando nisso. Que bom. Isso é muito bom, que é o seguinte, ultimamente eu tenho ficado muito irritado, né, com gente que se credencia como palestrante futurologista e vende palestra e é influenciador e faz umas previsões que são absurdas, né, e que daqui a alguns anos quase ninguém realmente pega no pé, a não ser que a pessoa se torne uma pessoa midiática muito famosa, né? Então, mais por causa disso, acho que no teu caso é muito bom, é sinal de que todo mundo está prestando atenção no que você está dizendo, né? E o profeta, principalmente na Bíblia, o profeta ele é julgado pelo cumprimento da profecia, né? Por isso que eu costumo ser muito cético, assim, muito cuidadoso em relação a esse tipo de coisa, em relação a prever o que vai acontecer, porque a gente não sabe, né? Se você for pensar, por exemplo, que o Bill Gates ele estava falando do coronavírus em 2015 num TED Talk, e tinha algumas pessoas que já vinham cantando essa bola, mas ninguém fez nada, nenhum estado e tal, e ele sendo o Bill Gates, então você começa a imaginar o que poderia, que capacidade a gente tem realmente de conseguir pegar e olhar para prever e fazer talvez algumas coisas para a gente se antecipar e construir o futuro. Por isso que quando a gente fala de uma coisa assim que é tão perto do nosso coração quanto a igreja, eu tendo a ser um antiquado daqueles que falam assim que a melhor forma que a gente tem de lidar com o futuro é a gente pegar e investir nas coisas que nunca deixaram de ser verdade e as coisas que nunca deixaram de ser importantes na igreja, né? Porque a partir dali, só para ficar nessa coisa que a gente estava falando do relacionamento, né? Qualquer que seja a pior pandemia que a gente possa enfrentar, uma crise econômica, o que tiver, a qualidade das relações que a gente estabeleceu acabam sendo o colchão que permite a gente conseguir atravessar toda dificuldade que porventura venha. Isso foi verdade na história da igreja em todas as grandes crises. E então, se a gente investe naquilo que não vai mudar, a gente consegue encarar o futuro, qualquer que seja a mudança que venha acontecer na sociedade. Legal. E como é que seria, talvez, para você, Bruno, agora, talvez não falando tanto de igreja, mas falando de sociedade, você que é um estudioso aí de inteligência e internet, inteligência artificial, eu sempre gosto de ouvir você, porque praticamente você é um futurologista, você realmente está sabendo para onde vai. Dá medo. Quando você falou que eu ia perder o emprego porque uma máquina ia explicar a Bíblia melhor que eu fiquei com medo, mas vamos lá. Acho que não sou futurologista, não. Acho que tem coisas que estão acontecendo e são inevitáveis, né? Acho que a conectividade é inevitável, né? O 5G está chegando, enfim, todas essas coisas que já parecem ser muito boas vão ficar ainda melhores, sem dúvida. Eu acho que no campo de tecnologia, com certeza a área de saúde é uma área um foco muito grande agora, né, para todas as startups, enfim. E o que eu tenho visto são dados sobre a sua própria saúde, né? Acho que isso é a grande questão que a gente está trabalhando hoje, né? Então você vê os relógios hoje que você compra, já tem um monitor cardíaco e consegue fazer um monte de coisas, e eu acho que isso vai avançar demais, né?
Então, imagina que a gente tivesse pensando, né? Hoje, acho que a grande dificuldade do coronavírus é saber quem está infectado e quem não está, né? Porque se eu soubesse quem está infectado, a gente poderia controlar isso o isolamento poderia ser feito de uma maneira super precisa. Hoje todo mundo precisa ficar em casa, mas se eu sei quem está infectado e quem está ao meu redor, isso poderia mudar bastante. Eu acho que... Ô Bruno, você está dizendo que daqui a 5 anos o seu relógio vai vibrar e falar, você está infectado, fica em casa? Eu acho que ele vai poder medir minha temperatura, ele vai poder dar vários alertas e alertas numa escala de sistêmica, né? Acho que isso é super polêmico, né? Porque você entra numa questão de controle social através de tecnologia, mas que de fato você está conectado e poder medir algumas coisas e isso ser algum sinal de que você pode estar com problema ou não, isso teria um ganho enorme em termos de, vamos falar, de impacto em economia, enorme, impacto em mortes enorme, porque você rapidamente conseguiria identificar o problema. Ô Bruno, falando na prática o que você está sugerindo aí, eu não sei com quem eu estava conversando na live, eu acho que foi ou com o Caio Fábio ou com o Zé Bruno, mas eu estava conversando com um dos dois sobre o reconhecimento facial que a China tem, que é super polêmico, que eles usaram contra os protestos de Hong Kong, sobre a liberdade de expressão, super para enfatizar a ditadura, né, que é o lado ruim disso, mas que ajudaram a salvar muitas vidas no isolamento agora no coronavírus pelo reconhecimento facial, porque conseguiam rastrear com quem essa pessoa teve contato quando identificava quando ela estava doente. É bem o que você está dizendo aí, né? É bem nessa linha, né? Eu acho que tem muita discussão por acontecer nesse aspecto, né? Tem o lado bom e o lado ruim, mas eu acho que isso evolui demais e a gente vai estar muito melhor preparado para lidar com isso, com certeza, daqui 5 anos. Né? Acho que a gente vai conhecer as condições de cada pessoa de uma maneira muito mais simples, muito mais integrada e sistêmica. Eu queria uma palavra final de cada um aí, para a turma que está em casa, para a turma que está um pouco, talvez, um gatilho de ansiedade, porque talvez vai perder o seu emprego, ou está com medo. Talvez uma palavra final que vocês estão vivendo nesse tempo que já deu aí uns 15 dias de reclusão, né? Com a sua família, o que Deus tem falado com vocês, membros e seguidores de Jesus Cristo. Eu acho assim, se eu pudesse dar um recado, eu daria que essa crise que a gente está vivendo agora é diferente de tudo que a gente já viveu na história da humanidade. Eu acho que a gente gosta de se basear no que aconteceu antes para tentar entender, mas a verdade é que está tudo muito imprevisível. E mesmo quem é dono de empresas e mesmo quem está tomando as decisões sobre o nosso destino não tem muita visibilidade ainda do que vai acontecer nos próximos meses. Então, eu acho que é um tempo da gente ter paciência, mas bastante generosidade em relação a quem tem poder sobre nós, porque eles também estão confusos. Ao mesmo tempo, é um tempo que a gente tem que estar particularmente sensível ao que Deus tem para dizer. E como a gente pode, de alguma forma, jogar toda a nossa ansiedade, toda essa incerteza diante de Deus em oração, né? Eu acho que vencer a ansiedade, vencer essa incerteza vai ser o grande desafio que todo mundo tem em termos de saúde mental. E nessas horas, mais do que nunca, ter Deus e ter a companhia dos irmãos vai ser preciso para a gente conseguir atravessar esse vale que a gente está passando agora. Completando então, o que o Tadashi está falando, da minha parte, acho que eu indicaria aí todas as ferramentas tecnológicas que estão sendo oferecidas para que a igreja se aproveite disso e entenda que é sabedoria de Deus que Ele nos deu para a gente desenvolver tudo isso, e porque Ele sabia que a gente ia chegar nesse momento e a gente precisava usar esses recursos. Pessoas foram... Eu não sou o primeiro missionário de tecnologia, existem outros missionários que estão se levantando e já estavam se preparando para esse momento. Então, que
a igreja continue em oração, porque ela que vai trazer essa união, acho que, e trazer mais sabedoria entre o mundo tecnológico, que a gente já está, com a realidade humana que a gente precisa continuar vivendo e unir isso, né, de forma única, para que a gente apresente o que verdadeiramente importa, que é o amor de Cristo. Né? Se a gente vai fazer isso presencialmente, se a gente vai fazer isso via tecnologia, os caminhos é que Deus vai nos dar, né? Mas o importante é a gente se preparar para isso, né? Que Deus abençoe a todos e cada vez mais possa estar alcançando a sabedoria que vem de Deus através da oração e de tudo que Ele pode estar nos ensinando. A minha consideração é difícil falar de maneira generalizada, né? Principalmente nesse momento, acho que os sentimentos das pessoas estão muito variados aqui, né? Mas acho que se eu puder falar uma coisa que tem sido interessante, né, e chamado a atenção é justamente a questão da empatia, né? A questão de respirar, olhar para as pessoas que estão à sua volta, sua família, enfim, cuidar das pessoas. Acho que isso, esse momento tem chamado a gente para fazer isso, né? Para viver mais intensamente com as pessoas que estão ao redor de você. Eu tô aqui em casa, né, em isolamento total, com minha esposa, meus 3 filhos. Acho que a oportunidade que eu tinha, né, ter um filho de 6 meses, de ficar um tempão com ele, acompanhar o crescimento dele, eu nunca tive com os outros 2 e agora eu tô sendo forçado. Acho que isso tem sido bom. Então acho que esse olhar para isso e aproveitar isso, né? Ver como isso também estava faltando e talvez agora a gente está mais aproveitando isso num momento tão difícil. Eu quero agradecer a todos vocês e quero deixar também meu recado. Pessoal, ficar firme aí, não se isole, não tenha orgulho. Se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda para as pessoas que estão próximas a você, para a sua igreja, se for ajuda financeira, se for ajuda psicológica. Agora é hora da gente se ajudar e ser igreja mais do que nunca. Nós estamos aqui com o nosso podcast toda terça-feira para trazer um pouco de informação, alento, humor e para que você possa ter um pouco de companhia. E acredito que isso vai passar. E a gente vai aprender muito com isso. Eu quero agradecer aos 3 que foi a primeira vez no podcast Glocal. Espero ver vocês outra vez aqui, tá bom? Valeu e até terça que vem, pessoal! Glocal Podcast.